Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Mais uma informação muito importante aí para agregar conhecimento e você saber lidar aí com dificuldades em INSS. Nós vamos falar de um assunto muito importante, né? O INSS fez um acordo com a Justiça aí para segurados aí portadores de algumas doenças consideradas graves. Mas quais são essas doenças? O que pode acontecer se você for portador dessas doenças? Quais são os direitos que elas lhe dão? Então nós vamos detalhar tudo isso aqui nesse vídeo, é muito importante porque nós vamos trazer novas informações, tá? O INSS recentemente fez um acordo com a Justiça visando beneficiar segurados portadores de doenças consideradas graves. No entanto, muitos podem perguntar quais são essas doenças abrangidas nesse acordo. De acordo com informações divulgadas pelo próprio INSS, as doenças consideradas graves para fins de concessão de benefícios são aquelas enquadradas como incapacitantes e que causam limitações significativas no dia a dia desse segurado. Essas enfermidades elas podem variar de acordo com condições físicas e até transtornos mentais. Entre doenças que se enquadram nesse critério, inclui-se patologias como câncer, AIDS, tuberculose ativa, hanseníase, esclerose múltipla, doença de Parkinson, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, o lúpus, a epilepsia, a depressão, a ansiedade, a tentativa de suicídio, são diversas doenças, tá? Essas são apenas algumas das doenças contempladas por esse acordo, sendo importante ressaltar que cada caso será avaliado individualmente pelo INSS. Esse acordo celebrado entre a Justiça e o INSS visa agilizar e facilitar a concessão de benefícios para segurados portadores dessas doenças graves, garantindo-lhe aí uma resposta mais rápida e eficiente por parte do órgão. Que bom se fosse assim, né? Mas nós vamos falar alguns detalhes aqui que são importantes, que vocês precisam saber. Dessa forma, busca-se, né? O INSS diz que é proporcionar amparo social e financeiro para que o segurado tenha mais tempo de cuidar da sua enfermidade. É fundamental que para você saber que para você receber esse benefício, o segurado vai precisar comprovar a existência dessas doenças e a sua capacidade para o trabalho estar aí prejudicado através de laudos, de relatórios médicos. Além disso, é necessário seguir trâmites e procedimentos estabelecidos pelo próprio INSS, apresentando toda a documentação requerida. Apesar do acordo firmado entre o INSS e a Justiça, cada caso será analisado individualmente, levando em consideração as particularidades e as necessidades de cada segurado. Mas, por exemplo, quando o INSS se depara com uma nova doença, como nós tivemos aí a epidemia da Covid, que não estavam na lista, né? Como é que fica a condição do segurado? Quando uma nova doença ou epidemia, como a Covid, surge e não está prevista na lei de doenças cobertas pelo INSS, muitos segurados ficam preocupados com a condição e os direitos. Nesse caso, a situação do segurado ela pode gerar dúvidas, incertezas de como será a cobertura desse benefício recebido. Vale ressaltar que, mediante doenças ou epidemias não previstas, o segurado tem o direito de buscar orientação para garantir a sua proteção e amparo nesse momento delicado. O INSS tem responsabilidade de avaliar cada caso individualmente e considerar circunstâncias específicas do segurado. É fundamental que o segurado também busque informações para entender quais são os procedimentos, documentações necessárias para, no caso aí, fazer o pedido do benefício no caso dessas doenças que são desconhecidas ou mesmo epidemia. É importante você estar sempre atualizado com essas informações, pessoal. O que eu sempre falo, conhecimento é tudo. Podem tirar tudo de você, menos o conhecimento. E é através do conhecimento que você consegue solucionar problemas. Diante de uma nova doença, caso o INSS não esteja preparado, esse perito ele vai ter que fazer a avaliação. Agora, quando o perito ele desconhece a doença, por exemplo, uma doença nova, o perito é um médico. Geralmente aí pode ser um clínico geral, um ginecologista, um urologista, ele pode ter até uma especialização, mas uma doença, por exemplo, como a Covid, que já está há anos, e a doença ainda não é conhecida. Esse vírus ainda, ele não sabe ainda as sequelas, as consequências. Então, muitas vezes o segurado que, por exemplo, eu estou falando aqui leigo, tá, pessoal?
Estou falando de uma maneira geral, eu não sou médico. O segurado ele pode chegar no INSS com uma sequela, por exemplo, da Covid. Muitos falam em perda de memória, em algumas dificuldades que ficam como sequela. Mas como o perito do INSS, se ele não tem um conhecimento vasto, uma especialização sobre todo o diagnóstico dessa doença, como é que ele pode avaliar isso? O certo seria que somente a pessoa dizer que está com Covid e alegar os sintomas demonstrados numa documentação, ele já deveria conceder o benefício. Mas em muitos casos, o que o INSS, o perito do INSS faz? Como ele desconhece os sintomas, como ele desconhece a doença, ele nega o benefício. Quer dizer, o segurado, além de ele estar prejudicado física, mentalmente, emocionalmente, ainda ele leva um não num direito que ele tem. A verdade é que o INSS não concede o benefício apenas porque a pessoa tem uma doença. No entanto, a pessoa precisa estar demonstrando incapacidade causada por qualquer doença para que o perito conceda o benefício. Infelizmente, é assim que o INSS olha. Mesmo que você tenha doenças dessa lista, qualquer uma delas, vamos lá, câncer, você chegar, tá lá com um laudo câncer, só que ainda não está te incapacitando. Não é porque você tem o câncer que o perito vai conceder o benefício, pessoal. Olha que coisa, não sou eu que faço as leis. Isso são normas, isso é a maneira que o INSS trabalha. Agora, você tem o câncer e o câncer está te incapacitando, aí ele concede o benefício. Mas se ele não estiver te incapacitando, uma doença horrível como o câncer, ele não te concede o benefício. Por isso que muitos segurados são revoltados, tira totalmente a credibilidade do INSS. As pessoas não acreditam, né? E tem toda a razão. Quantas injustiças! Isso significa que mesmo que alguém tenha a doença diagnosticada, só será elegível para receber o benefício quando a doença estiver causando algum tipo de incapacidade que impeça de trabalhar. O perito vai avaliar a situação da pessoa e determinará se ela atende critérios necessários para receber o benefício. É necessário, aí o INSS diz que as pessoas entendam que a obtenção do benefício não é automática, apenas por uma causa de condição de saúde, e sim uma demonstração de incapacidade para o trabalho. Bom, o INSS não concede benefício apenas por causa da doença. Nós já falamos. É verdade, sim, que apenas porque a pessoa tem uma doença listada, ela pode se aposentar. Bom, muitas vezes a gente ouve falar em negação de benefício de pessoas que possuem doenças graves e incapacitantes, apenas porque elas estão presentes em uma lista de doenças que podem levar à aposentadoria por invalidez. A verdade é que o INSS não vai conceder automaticamente o benefício porque a pessoa possui a doença. Nessa avaliação, caso a doença seja considerada grave, ou então a pessoa vem do auxílio doença, está recebendo muito tempo, prorrogando, sempre prorrogando o auxílio doença, e o perito avaliar e ver que essa doença ela deixou de ser temporária e passou a ser permanente e definitiva, ele pode aposentar por invalidez. Mas nós já falamos que geralmente ele não faz isso, ele encaminha para a reabilitação profissional. O tempo que o INSS leva para conceder a aposentadoria por invalidez deve variar de acordo com a complexibilidade de cada caso, tá? E dependendo também da documentação apresentada. Em alguns casos, o prazo pode ser estendido, principalmente se houver necessidade aí de documentos e exames complementares. Então, é um processo demorado, pode levar tempo, paciência. É fundamental você reunir toda a documentação necessária, seguir as orientações, mas geralmente o perito vai te mandar para reabilitação profissional. Mesmo que a aposentadoria por invalidez seja um direito de quem contribui com o INSS, mas infelizmente eles negam, tá? Isso acontece, não é um caso ou dois, são vários. Agora, o que fazer num caso como esse? É dar início num processo na Justiça Federal. O segurado deve reunir toda a documentação relacionada ao seu pedido de aposentadoria, bem como as comunicações do INSS, que está negando o seu direito, e fundamentar aí um processo contra o INSS. Ao ingressar na Justiça Federal, você precisa de provas e argumentos para convencer e mostrar para o perito e
para o juiz. Por que o perito? Porque você também vai ter a perícia judicial e você vai ter que demonstrar a sua incapacidade. Então, é uma situação muito difícil, pessoal, tá? Inclusive, nós fizemos um vídeo anterior a esse com relação a inteligência artificial. É um vídeo muito interessante. Você não vê ninguém falando sobre isso aqui. O que está acontecendo dentro do INSS? Não perca. Assista esse vídeo que você vai entender melhor toda a situação, tá bom? Meu amigo e minha amiga que chegaram aqui a primeira vez, gostaram do vídeo? Não deixe de dar um like para fortalecer nosso trabalho. Compartilhe com amigo, família, parente, vizinho, alguém que está no INSS que você sabe que precisa dessas informações. Melhor ainda, indique o canal. Indique o canal que a pessoa vai buscar o que ela precisa, a informação que ela precisa e ela vai encontrar e vai te agradecer. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para sempre estar atualizado com os nossos novos conteúdos. Meu amigo e minha amiga, amantes comigo desde o início do canal, eu agradeço pelo incentivo, que Deus abençoe a casa de vocês, a vida e a família de todos vocês, com muita paz, saúde, alegria, prosperidade, abundância, amor, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.